Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, dia 2 de abril, quinta-feira, nós iniciamos com a celebração de hoje, da ceia do Senhor, o Tríduo Pascal. Amanhã nós temos a Paixão do Senhor e no sábado se encerra esse tríduo com a Vigília Pascal. Que possamos viver bem esse tempo forte, esse tempo santo da nossa igreja e nos aproximarmos cada vez mais do Senhor e com Ele nos prepararmos para viver a graça, a glória da ressurreição, viver a sua Páscoa, a sua passagem da morte para a vida eterna com o Senhor. Hoje nós vamos refletir o Evangelho que está em João, no capítulo 13, do versículo 1 ao 15. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-as com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpo, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que vos acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos vivendo, com esse Evangelho, com essa quinta-feira, o início do Tríduo Pascal. O tempo forte da nossa igreja, que nos convida a olhar de perto, a missão e a conclusão da missão de Jesus, que nos veio, desde a sua concepção, sua trajetória, vai finalizar com a sua paixão, morte, mas também com a ressurreição. Aquilo que parecia um fim é só o começo de uma vida nova que Jesus conquistou para nós, pagando o preço do nosso pecado, da nossa morte, com sua morte derramada, com seu sangue derramado na cruz. E este Evangelho que é a celebração da ceia do Senhor, com o relato daquilo que ocorreu na última ceia de Jesus, quando ele institui o mandamento do amor, quando ele diz: amai-vos uns aos outros, eu vos dei o exemplo, fazei a mesma coisa.
quando ele institui o sacramento da Eucaristia, quando ele reparte o pão e dá aos seus discípulos, diz: fazer isso em minha memória, quando ele se abaixa e ele lava os pés dos discípulos, fazendo para nós o gesto de serviço de amor que todos nós devemos ter. E quando ele diz para os seus discípulos fazer isso em memória de mim, quando ele institui o ministério, o sacerdócio ministerial. Então, pela mão daqueles de quem hoje nós recebemos Jesus, o corpo, sangue, alma e divindade, esse lhes foi constituído nos apóstolos, nos discípulos de Jesus, para que fizesse a mesma coisa que Jesus fez, entregando a sua vida e se doando, e fazendo com que aquilo que era pão se tornasse corpo e aquilo que era vinho se tornasse sangue. Então, ao comungarmos, meu irmão, minha irmã, nós recebemos verdadeiramente, nós cristãos católicos, acreditamos e sabemos que verdadeiramente recebemos corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente na Eucaristia, presente na hóstia consagrada. E tudo isso que nós recebemos, Jesus o instituiu nessa última ceia, quando ele lava os pés dos discípulos, né, demonstrando o seu gesto de humildade, seu gesto de serviço, mas também aquilo que ele veio para fazer. Ele veio para nos lavar, para nos purificar do nosso pecado, da nossa limitação. Então, quando Pedro, né, até renega, tu não me lavarás. Jesus fala para ele: se eu não te lavar, tu não terás parte comigo. E nós precisamos desejar ardentemente, não só comer, né, a ceia com Jesus, comer, passar esse tempo, mas nós precisamos desejar ardentemente que o Senhor venha a cada momento que dele nos aproximamos e vivemos essa experiência do seu amor, que ele venha nos lavar, que ele venha nos purificar, que ele venha nos santificar pela sua presença eucarística em nós. Por isso, vamos viver bem, meu irmão, minha irmã, esses 3 dias, celebrando com grande alegria o domingo da Páscoa, onde Jesus ressuscitou verdadeiramente, ressuscitou. Participe na sua comunidade, viva a experiência do amor do Senhor, celebrada em nosso meio, relembrada, celebrada, vivida a cada momento daquilo que Jesus passou por amor a nós, que nós possamos olhar, experimentar esse amor que ele teve por nós, porque tendo amado os seus, amou-os até o fim. Lá já Jesus nos amava, nos ama hoje e nos amará por todos o sempre. O amor do Senhor por nós é infinito e desde antes de nós nascermos, o Senhor já nos amava, já nos queria, já nos salvava, já nos libertava, porque conhecia a nossa natureza e a nossa limitação. Assim como Judas traiu, Pedro negou e os 12 abandonaram Jesus na cruz, mas isso não o impediu de continuar amando-os até o fim, assim como ele nos amou, nos ama e nos amará sempre. Que possamos viver essa experiência desse amor todos os dias da nossa vida e de um modo especial nesse tempo santo. Esteja lá, junto de Jesus, esteja lá para o seu momento de viver a experiência da presença do Senhor e de estar em vigília, em adoração, diante daquele que deu a sua vida pela minha e pela sua salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa, santa vigília, semana pascal.